Né? Certo? Primeiro, agradecer, né, por você ter nos convidado para falarmos sobre seu novo livro, Cristo, Médium de Deus, né? E nós vamos falar especificamente do capítulo 15, né, que é a universal imanência de Deus na criação. E aí, conta pra gente, como é que você está se sentindo com esse novo lançamento? É, eu, especificamente em função do livro, eu não tenho palavras para descrever, porque eu falei desde que completei o sumário ano passado, que eu estava aqui também em Portugal, então o estado de êxtase, o bem-estar, que eu gostaria de ter palavras, mas eu não tenho palavras. Então eu já estou vivenciando essa emoção desde quando completei ano passado, em junho, o sumário. E aí fui para o Brasil, comecei a trabalhar o livro, levamos aí alguns meses trabalhando o livro. Quando completei ou quando fechei o último capítulo, e principalmente o último capítulo fala sobre eu sou. E nós não demos, nesses 2000 anos de cristianismo, nós não demos atenção quando Jesus falou eu sou, eu sou, eu sou. Essas maravilhas que o eu sou expressa. Então, é um estado muito especial. Vou ver se nas Uhum. próximas encarnações eu vou ter um vocabulário adequado para me expressar. Ok. Então, nós temos algumas perguntas aqui para te fazer sobre esse capítulo 15. Você vai querer começar? Não? Não, sim, mas eu acho importante, Adolfo, para quem está vendo pela primeira vez, né, esse vídeo sobre esse seu livro, que você nos dissesse qual é a importância em diferenciar as figuras do Mestre Jesus do Cristo planetário, né? Por que que isso é importante para a humanidade, para as pessoas? Isso aí não é invenção nossa, porque ele falou com muita clareza e repetiu muitas vezes, onde ele dizia: as obras que eu faço não sou eu que as faço, é o meu Pai que faz através de mim. Só que a sociedade, ou nós, em outras reencarnações, nós confundimos esse Pai como se fosse o próprio Criador. Então, quando hoje nós concebermos verdadeiramente que nós e o Cristo formamos uma unidade, mudará totalmente a nossa vida, a nossa concepção, tudo mudará. A começar pela nossa saúde. Qual é a tendência natural? Né? Nós conhecemos a obra do Ramatiz, A Vida no Planeta Marte. Qual é a tendência natural? Em função de nós concebermos que nós e o Cristo somos um, que não existe distância espacial, apenas vibracional entre nós e o nosso Criador, a nossa vida, a nossa saúde, tudo no nosso universo, atualmente planeta Terra, tudo mudará. Então, inserirmos o Cristo no cristianismo é um item muito, muito especial, embora seja muito novo para a grande, grande, grande maioria da sociedade do planeta Terra. E Ok. você não acha que essa inserção pode causar alguma confusão, porque existem muitos grupos religiosos, né, que confundem a figura de Jesus com o próprio Deus. Você não Então, acha que isso causará um certo incômodo? vai depender muito de nós ou da maneira, do semblante, da entonação da nossa voz, quando nós estivermos falando de um assunto tão inusitado, mas não é nada fora do normal. Nós fazemos parte de um planejamento sideral voltado para a Terra. Isso quer dizer que nós, digamos, fomos previamente preparados para agora, com a Terra adentrando Aquário, nós apresentarmos esse programa, ou essa mudança, né? Inserirmos o Cristo como Criador da Terra na concepção de uma humanidade. Isso mudará totalmente, totalmente tudo, tudo, tudo. Na nossa química, no nosso organismo, a nossa concepção, tudo mudará a partir do momento que nós formos inserindo o Cristo, Criador da Terra, na nossa vida. Uhum. Questão de conscientização, né? É A gente quem é o conscientização nosso e pai, qual também é a nossa função aqui, né? e a proporção que nós fomos inserindo, vamos usar essa palavra, a química do nosso organismo vai mudando. Então, hoje nós conhecemos determinados elementos químicos que o nosso organismo produz e quantos que ainda vão surgir em função da nossa evolução, das mudanças, né, da nossa melhora genética, a nossa pineal, né, que antes, e faz bem pouco tempo,
era um verdadeiro enigma. E olha hoje, ou atualmente, quantas maravilhas a ciência já consegue conceber e provar que a pineal tem funções que antes não era atribuído. A mesma coisa a pituitária. Então, muitos elementos químicos vão surgindo em função da nossa evolução espiritual, que, consequentemente, estavam produzindo elementos no nosso organismo. Isso tudo vai mudando, vai mudando. Então, aquilo que antes era primordial vai ficando secundário, 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 secundário. Daqui a pouco nós estaremos desvinculados emocionalmente e nem percebemos. É uma coisa natural. Ok. Então vamos, nós temos algumas perguntas aqui do capítulo 15, senão esse vídeo É. fica de 2 horas, né? Então o capítulo 15 fala da a universal imanência de Deus na criação, né? Você quer começar, então? Então, e a nossa questão, nossa primeira questão seria nesse sentido, né? Uma vez que, como a Rita falou, né, como entendermos a universal imanência de Deus na criação e se é possível estabelecermos um paralelo entre este conceito, né, dessa Bem, imanência, com o monismo expresso por Pietro Baldi e, por exemplo, na grande síntese. Existe um paralelo entre essas ideias ou essas coisas não conversam? Então, o monismo, na verdade, não foi implantado pelo Pietro Baldi. O monismo já foi implantado pelo próprio Jesus. Porque ele não trouxe a linguagem de catolicismo ou outra religião qualquer. Então ele implantou, assim como Moisés implantou o monoteísmo, Jesus implantou o monismo, onde toda a criação é parte não apartada do seu Criador. E aqui para a Terra é o Cristo terráqueo. Isso modifica totalmente. Então, só em nós concebermos, não existe distância espacial, apenas vibracional entre nós e o Cristo, muda totalmente. Olha, imagina só você olhar para as pessoas, para a planta, para tudo, tem a fagulha da vida. Se tem a fagulha da vida, tem Deus, né? Especificamente para essa situação que nós estamos falando, tem o Cristo, que é o intermediário de Deus e a criação de todos os reinos do nosso planeta. Por isso que nós colocamos o título Cristo, médium de Deus, que Deus é pensamento e o Cristo é que, digamos assim, entrou na frequência do pensamento do Criador e transformou esse pensamento em um universo material, um planeta Terra e todas as e tudo que faz parte da criação no planeta Terra. Então, Adolfo, trazendo assim para o nosso dia a dia, é comum muito de nós nos sentirmos, às vezes, né, como se estivéssemos aprisionados no planeta, solitários, sentindo falta de alguma coisa. Então, talvez essa falta de alguma coisa, esse senso de solidão, esteja relacionado exatamente com a nossa inconsciência de que somos partes não apartadas de Deus. Isso faz sentido? Ou Então, talvez isso essa inconsciência do Cristo, não? Então, isso já é normal para nós. Pode não ser Uhum. normal para uma boa parcela da sociedade que ainda não está inteirada dessa realidade, né? Uhum. Porque não existe distância entre nós e o nosso Criador. E se Uhum. isso é verdade, então todos nós, quando fala assim, Jesus onipresente, Jesus, perdão, Deus onipresente, imagina só, se nós concebêssemos, nós nunca teríamos a guerra, a luta, nós não mataríamos, possivelmente, não mataríamos nenhuma roseira. Nós estaríamos plantando roseiras para colocar para a sociedade mais beleza, mais perfume, mais isso, mais aquilo. Então é o que acontece, a proporção que a gente vai descobrindo mais Deus em nós. E esse Deus aí, simbolicamente, é representado pelo Cristo, Criador da Terra. Isso a gente transforma na palavra Cristo, que a palavra Cristo diz o nosso querido Ramatiz, sinônimo de amor universal, sinônimo de amor incondicional. Então, a proporção que nós vamos concebemos o Cristo como Criador, olha, nós somos partes dessa criação, então nós vamos despertando o nosso Cristo interno. Qual é a tendência natural? Daqui a pouquinho nós nem falaremos mais sobre amor, nós já seremos a própria manifestação do amor. Nas ações e reações é um processo natural.
Essa saudade aí que o Silvio falou me lembrou do Pietro Baldi quando ele diz que a insatisfação do homem é a saudade da sua origem. E a nossa origem está aqui dentro de nós, né? E a gente fica É. procurando do lado de fora. Procurando ali, é. Por isso que a gente não, não resolve, né, o Ah, problema. porque nós concebemos, a gente olha para o céu, gente, Deus deve estar em algum lugar. A gente Pois olha é. para aqui, olha para ali, quer dizer, concebê-lo dentro de nós, em todas as fagulhas que tem vida, tem Deus. Por isso que o Roden fala, a melhor palavra para expressar Deus é vida. Porque não há vida sem Deus, logo não há Deus sem vida. É. Então, agora, entrando aí no reino nominal mesmo, né, que a gente está aqui falando agora, partindo dessa premissa de que tudo evolui, Adolfo, como é que o médium deve trabalhar a sua mediunidade para estar em conformidade com esse conceito? Então, isso agora, né, nós já estamos falando de aquário, a tendência natural é cada vez mais a mediunidade ficar psíquica. Não é novidade que o Pietro Baldi, no livro As Noures, já tratou desse item lá na década de 30, que a mediunidade do terceiro milênio era a mediunidade intuitiva, a mediunidade psíquica, a mediunidade intelectual. Então, é uma tendência natural. Então, aquilo que foi parte da cultura religiosa em outras épocas é uma tendência a deixar de existir. Deixar de existir, deixar de existir. É igualzinho olhando a tecnologia. Quantas maravilhas na nossa atual encarne, nós ainda somos crianças. No nosso atual encarne, você vê só quantas mudanças nós já tivemos com a aparelhagem, com a tecnologia, com a telecomunicação e mais aí fora. É a mesma coisa. Só que a religião ou as religiões ficaram muito presas a uma época, a um símbolo, a um nome, a um Deus e não conseguiu evoluir. Tudo tem que evoluir, é uma tendência natural na criação. A evolução não tem ponto final. Então, de agora em diante, vai ser um processo natural. Agora, a mediunidade, de agora em diante, cada vez mais é psíquica. Isso também quer dizer que o médium tem que estudar. Tem que estudar, tem que se esclarecer, para não ser usado, principalmente nesta fase de transição, para não ser usado por consciências primárias, querendo se apresentar como se fossem líderes espirituais para conduzir uma sociedade. E esse aspecto que você acabou de abordar, Adolfo, né, de não ser usado por consciências primárias, né, quer dizer, implica em estudar mesmo, né, estudar, 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 até para que você possa ter a percepção, né, de que consciência você está sendo intermediário. É. Porque às vezes as pessoas, digamos assim, elas ficam muito entusiasmadas, né, com o fato de serem médiums, né, ou de serem consideradas médiums, mas não estão preocupadas com a qualidade da intercessão que elas estão fazendo, né? É. Então, é muito importante estar atento a isso, não? Então, mas é exatamente isso que acontece. Porque pela fonte que estiver tentando passar uma mensagem, nós vamos descobrir o médium tem sensibilidade para isso. Aquela vibração, aquela onda, aquele pensamento está condizente com as nossas aspirações ou é um desencarnado querendo passar aquilo que ele nunca vivenciou? Porque nós já aprendemos com o próprio Pietro Baldi. Ninguém consegue ensinar a experiência que não viveu. Então, esses pseudo-guias, eles é uma tendência natural. Agora, nós também ficamos ansiosos, porque só em sabermos que nós estamos num momento de separação do joio do trigo, tenhamos paciência que daqui a pouco o joio vai deixar o planeta Terra. É, aí vai ficar mais fácil, E eu não quero ir, não. né? A gente não sabe, né, se é joio, se é trigo. Ó, a próxima pergunta, Adolfo, é que você afirma que o espírito necessita de graduação moral e a genética do corpo biológico adequada para que ele possa se expressar. E nesse capítulo você cita, dentro desse contexto, o disposto em Lucas. O olho é a lâmpada do corpo. O que devemos entender dessa citação bíblica e como ela se aplica no nosso, na nossa vida, no nosso dia a dia? O líder da reforma doutrinária do cristianismo é Lupécius. O Hum. Lupécio, com esse nome, ele viveu na Idade Média. Na época de Jesus, era João o Batista. Um pouco antes, era o profeta Samuel. Um pouco mais para trás, era o profeta Moisés. E mais para trás ainda, era o próprio Abraão. Então, o que acontece? Pegar o pensamento de séculos, milênios,
e pegar o pensamento atual de um Lupécio, imagina só, tudo evolui, ele também evoluiu. Então, o que vai acontecer, o que está acontecendo é que a nossa fala vai cada vez mais ser mais penetrante na consciência dos nossos ouvintes. Então, aquele palavras e muitas frases, muito isso, muito aquilo, é uma tendência natural. Em função da evolução, nós buscarmos a síntese, porque a síntese é, digamos assim, de alma para alma. Você vê só o Ramatiz mesmo descrevendo a vida no planeta Marte. Lá já não se tem mais aquelas frases longas, longas, longas. Quanto mais se evolui, mais sintético se torna. E ainda tem aquele item importantíssimo: o nosso pensamento chegará junto com a nossa voz. Só que o pensamento poderá até chegar mais rápido, porque a velocidade do pensamento é maior do que a velocidade do som da nossa voz. E aí isso caracteriza que é tendência natural nós sermos mais transparentes na condução da nossa vida. Aquilo que para muitos ainda é tão especial, a mentira, a astúcia, e é natural. Vai evoluindo, a mente vai ficando mais dinâmica, mais dinâmica, mais dinâmica, o pensamento muito rápido, muito mais luminoso e tudo. Até a própria fala sai com um perfume mais adequado em função da evolução. E ainda falando nessa evolução, como é que a gente pode identificar que está realmente evoluindo espiritualmente, cumprindo com o nosso programa reencarnatório que todo mundo tem, né? É. Como é que a gente sabe, como é que a gente consegue identificar isso e nos colocando a serviço do Cristo planetário? Como a gente se Então, identifica o, nessa Cri- situação? o Cristo planetário precisa de trabalhadores para todos os níveis. Então, pegando aqui os elementos da criação, né? O mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Se você ou se nós temos um compromisso por evolução compatível para cuidarmos do mineral, façamos o melhor. Se já é para o vegetal, façamos o melhor. Porque o vegetal, o mineral, tudo está em evolução. Você vê só quantos frutos hoje nós saboreamos magnificamente, e quando nós sabemos, pela história do próprio planeta, que lá atrás esses frutos de hoje eram ainda não tinham o sabor que nós temos hoje. Então, se tudo evolui, olha, eu reencarnei para cuidar da parte vegetal, que está compatível com a minha evolução. Eu venho agora para cuidar do animal. Mas se nós já temos evolução para cuidarmos do hominal, se eu estiver cuidando de um reino abaixo, inferior, eu estou fora do meu programa reencarnatório. Então, o negócio é cada um fazer, realizar aquilo que lhe compete. Eu até lembro daquela passagem da vida do Divaldo, ele falando que um pai queria que o filho fosse médico. E o filho, pai, não tem nada a ver, o meu caso é agricultura, pecuária, é mais isso, mais aquilo, é a mata. Mas de tanto ele forçar, o filho foi e fez medicina. E falou, pai, aqui, acabei de me formar, está aqui o diploma, é para você, porque eu vou para a agricultura. Então, o mundo dele, o universo dele, estava no mundo, num reino inferior ao hominal. Ele não tinha ainda, não se dedicava a essa causa. Agora, se nós já temos evolução para cuidarmos do hominal, com uma humanidade carente de Deus, carente de saúde, carente de tudo, e nós estivermos cuidando dos reinos menores, nós estaremos fora da nossa realidade. Então temos que ser compatíveis, compatíveis com o nosso grau de evolução. Qual o compromisso que eu assumi numa encarnaçãozinha tão curta, de 50, 100 anos, e a gente se mete com tantas coisas que não tem nada a ver. Você está falando aí, então, para a gente seguir o nosso programa reencarnatório, a gente deve seguir o nosso talento. Nosso talento, não é isso que Lucas falou para nós? Ele falou: ser honesto é colocar integralmente o seu talento a serviço da vida. Que é Então, aquelas pessoas que têm, assim, quer dizer, gosta de várias coisas e não consegue focar. mas se ele não consegue focar, tá disperso. Porque ele É. pode gostar de muitas coisas, mas qual era? Então vamos pegar o exemplo do nosso Silvestre. Quantas perguntas eu fiz ao Silvestre perguntas ligadas ao científico, e ele falou: filho, dirija as suas perguntas a quem diz direito. Então, eu fui procurar junto
ao conhecimento científico aqueles que poderiam me esclarecer sobre a ciência. Disse o Silvestre, porque a minha tarefa é divulgarmos o Evangelho de Jesus. Então ele foi honesto naquilo que faz parte do seu programa. E ainda tem um item: o Silvestre faz parte de uma escola de origem védica, onde os ensinamentos são iguais para todos os alunos. E quem conduz, digamos assim, no livro eu botei, o reitor que conduz essa escola é o Isaac Newton. Então lá tem os teólogos e tem os cientistas. A aula, a matéria, a disciplina é para todo mundo. Agora, é para divulgar o científico, vão os cientistas. É para divulgar a teologia, vão os religiosos. Então eles cumprem. Por isso que o Silvestre não respondeu nenhuma pergunta naqueles 10 anos de psicografia sobre ciência ou nenhuma outra realidade, só sobre o Evangelho. Então isso é ser honesto. Ok. Tá certo. Adolfo, o que que um expositor necessita para tocar a essência crística dos seus ouvintes e o que vem a ser essa essência crística? Então, a essência crística é o próprio Deus que existe em nós, não é isso? Nós Uhum. aprendemos com o Ramatiz que todos nós somos portadores do nosso Cristo interno. O Cristo quer dizer, Cristo em nós é amor. O expositor, para tocar, ele tem que cada vez mais ser sintético para não expor tanto, dar tantas voltas, quando ele já sabe que 2 e 2, 2 mais 2 são 4, e ele fica dando voltas, parece até que todo mundo que está ali ouvindo são ignorantes. Então tem que ter objetividade, né? Expressa a verdade com Ok. naturalidade, com segurança. Falemos com segurança das nossas verdades. E, em outras palavras, o que mais mexe é aquela linguagem da Joana de Ângeles. Falar com a emoção. Se eu já estou falando um assunto que faz parte do meu conteúdo moral, que é a minha conexão com Deus, aí sai o emocional. Então, Ok. diz a Joana, o que mais a sociedade precisa é de humanos que mexa com a emoção dos humanos, seus ouvintes. Mas, Adolfo, tá bom. Para mim é um pouco difícil de entender, porque nós temos muitos expositores para os mais diversos públicos e certamente aqui nós nos voltamos mais, digamos, para o segmento da espiritualidade, para o segmento religioso. Vamos colocar assim dessa forma para ficar mais claro, né? Então, existem diversos milhares de expositores para milhares de segmentos religiosos. E não necessariamente esses expositores estão tocando a essência crística dos seus ouvintes, mas eles têm o seu rebanho. Por que que isso acontece? Então, eles têm o seu rebanho, mas temos a lei dos afins. Os afins se atraem. Então, muitos desses expõem, mas não vão sair do lugar. Então, daqui a pouquinho desencarnam e ficam aí perambulando no astral, na Terra ou fora dela, de acordo com a situação, porque pregaram, mas não vivenciaram. E é o que Uhum. mais nós temos no planeta Terra, né? Você vê só, como diz o nosso Silvestre, transformamos o Evangelho, patrimônio moral de uma humanidade, em mercadorias de compra e venda. Então, esse prega, prega pode ter frases bem elaboradas, mais isso, mais em função até do intelecto, mas isso não aciona a consciência crítica dos seus ouvintes. Então, aí diz a nossa Lúcia Helena, você vai assistir uma palestra e muitas vezes saímos da palestra falando, gente, o expositor é uma maravilha. Ele fala bonito, ele fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Diz a Lúcia Helena, não. Para você avaliar um expositor, depois da palestra, o que que você vai refletindo sobre o que ele falou? Quais os pontos que você tem que mudar? Porque o discurso é uma coisa muito externa. Vai depender até do grau de escolaridade, da formação, de tudo que a gente possa ter do plano material. Mas a essência é da alma, é do ser. Então, se o expositor nos levar à reflexão, eu preciso mudar nesses pontos e tais, esse é um bom expositor. É. Ok. Às vezes o que a gente vê, né, não é o que parece, né? É. Aí você vê, ó, que sucesso, né? Aquele expositor. Mas, assim, profundamente não tocou Hum. em quase ninguém, né? Ou Então, ninguém, às vezes. e muitas vezes temos aquilo que já falamos muitas vezes aqui dentro, que é o expositor tem videntes no ambiente. E o vidente vê.
que o aparelho fonador, em especial aqui no chakra da fala, está tudo enegrecido, está tudo turvo, está tudo turvo, turvo, turvo. Então a palavra sai, mas não tem magnetismo, a essência da vida, a expressão do amor, porque o chakra é um discurso conveniente ou é um discurso astucioso. Então, esse magnetismo não aciona as consciências, porque nós, expositores, não falamos só para encarnados. O número sempre maior é de desencarnados. Então, eles alcançam com muito mais profundidade do que os encarnados. Então, eles sentem, sabem, identificam que aquela palavra ainda não é a expressão da nossa verdade. É aquilo que nós aprendemos na escola, mas não temos experiência para ensinar. Adolfo, tem um assunto que você fala sempre nos estudos, que é sobre o rigor. E aqui nesse capítulo você diz que o rigor é antivital. E eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a diferença do rigor e da disciplina. Então, disciplina é mais da educação, né? Você ter educação, ter disciplina, cumprir os seus horários, cumprir o seu programa reencarnatório. O rigor, ele traz, as consequências são danosas para tudo, 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 tudo. Até esses dias eu estava assistindo falando sobre um discípulo de Jesus, que eu não lembro mais o nome, falando do rigor que ele tinha, tá? Então, o rigor é totalmente antivital, principalmente que ele mexe muito com os chakras da região umbilical para baixo. Então, cria dificuldades no região umbilical, no baço e no cóccix. Qual é a tendência natural? Nós ficarmos com problemas na saúde corpórea, por causa do rigor, do rigor. Independente dos chakras superiores, que nós poderemos também ter alguns problemas, mas em especial da região umbilical, ou seja, dos chakras que mexem com a nossa emoção, que o rigoroso, ele não vive a emoção. Ele não tem emoção, eu não sei nem como é que a gente pode classificar, porque ele é muito rigoroso, ele é muito. É inflexível, né? É. Então, hoje, o que é que nós já aprendemos? Aquela palavra linda, resiliência, né? Igualzinho o bambu, vem a tempestade, se curva, passou a tempestade, volta ao normal. Então, sem essa resiliência, nós vivemos muito mal, muito mal. E aí, raramente, nós cumpriremos o nosso programa reencarnatório porque entraremos em culpa. E aí diz a nossa Joana de Ângeles, o que mais leva o ser humano ao óbito é a culpa. Ele sabe que precisa mudar, tem que ter flexibilidade, mas não consegue. Eu estava vendo um vídeo de um. É um americano, ele faz palestras motivacionais e ele estava falando da disciplina, mas ele falava também nesse sentido, que é importante que a gente tenha a disciplina das nossas ações para que a vida flua, para que tenha, né, um objetivo. Senão a gente fica, como você falou, disperso e perdido, né? Mas é importante entender que a gente também tem aqueles dias em que, né, não está muito bem e que entender isso também faz parte que pode até ser que um dia alguma coisa saia, né, daquela ordem, mas não tem problema. O importante é que, né, no geral, a vida tem essa disciplina que é realmente uma direção, né, na nossa vida. Mas sem esse rigor que você está falando aí, né, porque a gente tem que entender que existe essa flexibilidade, né? Um dia a gente não está muito bem, mas não tem problema. Não tem problema. É compreender, né, se aceitar dessa forma e mais seguir o seu plano, né? Na maior parte das vezes, seguir a disciplina, né? E nesse sentido, você vai encontrar em outros capítulos do livro o despertar do nosso Cristo interno. Porque qual é o despertar? Nós já temos ele, né, uma boa lucidez quanto ao nosso Cristo interno. À proporção que nós vamos refletindo, lendo e tal, nós estaremos sempre despertando mais. Qual é a tendência natural? Chega a determinado momento e que nós não vamos precisar mais perdoar, pedir desculpa, nada, porque já passa a ser um processo tão natural, tão natural. Quando se fala amar a Deus sobre todas as coisas, olha, quanto mais nós amarmos a Deus acima de tudo, mais ético, mais disciplinado, mais isso, mais aquilo, tudo para nós vai mudando.
E é por isso que chega um determinado momento em que a gente não critica, porque a gente passa a compreender que aquele ali, ele está levando aquele tipo de vida, está tendo aquele tipo de conduta, porque ainda não despertou adequadamente a fagulha do Criador que ele é portador. Então, é uma luta, mas é um trabalho pessoal. Ninguém vai fazer isso por nós. Talvez o rigor também traga um pouco de culpa, né? Não, Se não mas for um pouco daquela não. forma, né? Traz muito, porque nós, por exemplo, nós aqui já sabemos a mensagem de Jesus, já conhecemos a conduta dele, a moral, a ética e tal e tal. Então nós já sabemos. Vou tomar uma decisão. Se nós fôssemos assim, seguidores do Jesus como modelo, se fosse o meu Senhor, como ele agiria? Então, eu faço a pergunta depois. Aí eu entro na culpa. Gente, eu já sabia que isso aqui não deveria fazer, olha eu fazendo. Quantas pessoas se viciam, meu Deus do céu, se fosse o meu Senhor, aquele que eu coloquei como meu guia, meu modelo, ele estaria se drogando desse jeito? E esse vocabulário que eu estou usando, se fosse o meu Senhor, se ele com a palavra, com o verbo, ele curou, ele enalteceu, ele nos projetou para os céus, então por que que eu uso a minha palavra para coisas tão inadequadas? Não precisa não precisa fanatismo, é só coerência. Porque você falou assim, o olho, que você deu o exemplo aí do Evangelho, né? Há quantos anos? Já temos 35 anos de adventos crísticos. E a espiritualidade falou, enquanto não adquirirmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, os céus não poderão contar com a nossa presença. Ok. Teremos uma última pergunta para você, Adolfo, que eu acho que ela é bem atual, né? Que é, quanto ao fato de como é que a gente se relaciona com indivíduos vaidosos que se intitulam guias da sociedade. Porque nos dias de hoje, na minha opinião, né, temos muitos indivíduos vaidosos e que talvez por uma questão kármica dessa própria humanidade, eles estão no comando, né, de muitas atividades e influenciando na vida, talvez, de bilhões de pessoas no planeta. Então, como é que a gente lida com esses indivíduos vaidosos? Então, se nós já formos melhores, nós vamos conviver com eles com a maior naturalidade. E eles nem perceberão. É aquilo que você vê, ouve, mas não fala. E aí é que vem a sacralidade do silêncio. Aliás, Helena Blavatsky tem até aquela obra na Voz do Silêncio. Então, Silvia, a proporção que a gente vai se melhorando, nós vamos aprendendo a ser mais silenciosos. É como se você visse o erro, visse as discrepâncias, visse tudo, mas faz de conta que não está vendo nada. É um respeito temporário para a pessoa mudar, mudar. E talvez pela nossa conduta. Gente, eu falei tão claro e o Silvio não reagiu. Isso é sabedoria. Porque Jesus ouvia tudo, o que falava e o que pensava. Quando que ele reagiu? Aí nosso vovô, pai Joaquim, falou: o mestre, o Nazareno mestre, quando as pessoas queriam tumultuar a sua fala, ele silenciava e aguardavam a outra oportunidade. Até no livro nós botamos, aguardavam uma outra oportunidade. Só não sabemos se é para a mesma encarnação ou para as próximas, se é para as encarnações na Terra ou em outros mundos. Mas ele não entrava em polêmica. E veio o nosso Silvestre e pediu: filhos, nunca entrem em polêmicas infundadas. Que às vezes a pessoa quer criar tumulto, não tem conteúdo, não tem conteúdo, não tem conteúdo. Certa oportunidade eu estava fazendo uma palestra em Copacabana, lá no Rio de Janeiro. E aí estávamos lá, tá, era um consultório de um psiquiatra, mas ele transformava o andar todo e nós estávamos lá. Gente, nós estávamos naquela palavra, naquela empolgação, tanta gente e tal. Aí um lá pediu a palavra. O senhor pode falar o significado da palavra tal? Eu falei, não sei não, não conheço não. Mas ele fez um escândalo porque eu não conhecia o significado da palavra. Aí eu falei, você pode falar o significado? Ele falou. Aí eu falei, ah, não, Ramatiz em Marte, ele fala que isso aí é heliopresse, uma prece ao sol. Quer dizer, então ele queria tumultuar.
uma palavra de uma língua morta, que ninguém sabe, lá, o sânscrito ou qualquer, lá, e queria que eu soubesse, imagina só. Né? Então, tem pessoas que querem aparecer, querem tumultuar, e às vezes colocam um monte. Você vê só, dentro da África, o YouTube fala, o YouTube não, o Google, 8.000 dialetos. E as pessoas querem pregar com aquele vocabulário, aquela coisa toda. O que é que isso significa? 8.000 dialetos. Nem eles mesmos entre si se entendem. Então, por que que não arruma uma padronização para falar das coisas de Deus, das coisas sagradas? Né? O Roden fala, a Índia tem mais de 2.000 dialetos. Aí você pega aquelas palavras isoladas de línguas que já não tem vida e quer tumultuar. E às vezes as pessoas fazem perguntas ou colocações que é para tumultuar, não querem estudo, não querem se esclarecer em nada, é só para tumultuar. Então, o nosso Lupécio, o líder da reforma, ele nunca se deterá no lado obscuro, no lado escuro da personalidade humana. Todos nós somos portadores da essência de Deus, que é a vida, que é a luz, e de outras realidades. Nos detenhamos no lado luminoso, que todos nós somos portadores. Mas, Adolfo, por gentileza, me permita pelo menos da minha parte, uma última observação. Esse silenciar a que você se referiu, ele se aplica a todos os pilares da sociedade ou ele é específico do pilar religioso? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque se nós olharmos a história da humanidade, não é uma história de silenciar, é uma história onde as pessoas tentam colocar, né, as suas diferentes posições. Isso teve efeitos positivos na sociedade, mas eu também reconheço que teve efeitos daninhos. Então eu Mas ficaria aí, no meio. Por isso eu vamos, estou te perguntando. vamos recorrer à nossa literatura, pelo nosso saudoso Pietro Baldi. Ele Uhum. falou assim para mim, diz para Silvio, Silvio, fale da sua verdade, mas não perca a sua ternura. Ok. Aí está o silêncio, tá a capacidade de quem quer orientar. Fale da sua verdade, mas não perca a sua ternura. Porque você fala da verdade e continua de mãos dadas, continua o abraço, a pessoa vai querer continuar te ouvindo, te vendo. Agora, se você ou nós estamos aí, igual liderança de determinadas eh, conjuntos da sociedade, que gritam, ele não está querendo orientar, ele está querendo aparecer. E aí diz o nosso próprio Pietro Baldi, quando nós criticamos, o máximo que a gente consegue é ser líder, porque para ser guia tem que silenciar. Aí vem aquela história também, né? Mas o escândalo é necessário. Mas é daquele que o faça, né? Pois é, E Ele é só em nós necessário. sabermos, como diz o Pietro Baldi, no ato já está a natureza, na ação já está a natureza da reação, não temos para onde fugir. Por isso que nós temos que pagar ceitil por ceitil. pois é, a gente faz um escândalo e depois vem e paga. Adolfo, eu vou ficar devendo, então. Eu só vai te pagar. Mas é verdade, uma briga só ocorre porque um reage à provocação do outro, É. né? Se não houvesse a reação, Não, não essa teria frase do Pietro briga. Baldi é de elevadíssimo teor. É. Fale da sua verdade, mas não perca a sua ternura. Então A você pode amizade até continua. falar, né? É, Mas fale, não. mas não perca a ternura. Mudou a entonação da voz, o semblante. O Ramatiz chega até a olhar, pedir para nós olharmos as nossas mãos, que na hora que nós queremos dar essas descargas energéticas, as mãos, Deus me livre. Parece que a gente quer pegar uma lança. E Deus. Enfim. É, tá bom. Adolfo, acho que o nosso vídeo está Terminamos. longo, mas o papo foi ótimo. Por É, mim, eu ficaria aqui mais uma hora para a gente bater papo. Mas a gente agradece muito, né, pelo seu convite. é isso mesmo. Desejamos um grande sucesso no Cristo Médium de Deus, né, e que principalmente que a sociedade já esteja madura para aceitar, né, Para entender, né, as suas esses palavras. conceitos, as suas palavras. Não, Muito as, obrigado. as nossas palavras, porque nós já mandamos o livro para o Papa, o novo Papa, já mandamos para o cardeal aqui de Portugal, já mandamos para o cardeal do Rio de Janeiro. Então, e o convite é o mesmo. Vamos inserir o Cristo no cristianismo. E não é uma obra casual.
nada. Nós fazemos parte de um planejamento sideral voltado para a Terra. Olha lá, nós estávamos ali ainda com o politeísmo, não foi obra do acaso. O Anfion estabeleceu diretrizes, escolheu um dos seus discípulos, que reencarnou com o nome de Moisés, para implantar o, O o monoteísmo. Monoteísmo. monoteísmo, né? Hum. Tudo bem, maravilhoso, aquela coisa, todo mundo ali satisfeito, né? Os céus orientados pelo Cristo, ou Jesus, você vai agora e implanta o monismo. Vê, Jesus trabalhou daquela maravilha e ainda prometeu, "Ah, daqui a pouco eu vou te mandar mais uma turma nova." Aí vem Allan Kardec e o foco central da obra kardeciana é a lei, o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. Então, periodicamente, por isso que agora a espiritualidade está se detendo muito na implantação de uma nova ordem moral, que eles chamaram Adventos Crísticos. Não é a nova religião, é para manter o evangelho dentro das nossas aspirações. Ok, Adolfo. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Adolfo. Um forte abraço e mais uma vez muito sucesso, Adolfo.